Olá, amigos, sejam bem-vindos, à nossa aula complementar sobre evolução política de Atenas aqui no item 6, certo? Da última vez, se vocês estão recordados, nós falamos que a cidade de Atenas é uma sociedade, né, uma cidade e uma sociedade cosmopolita, ou seja, como ela pratica o comércio marítimo, vai ter contatos com diversas cidades, é como dentro do cosmos grego, né? Então ela vai ser uma cidade aberta a novas ideias, aberta a novidades. Essas novidades, né, nesse conjunto de ideias, vão ajudar a promover essa dinâmica, né, que vai ser a transformação política de Atenas ao longo do tempo de existência dela, tá certo? Essa transformação, essa evolução política se dá através dos choques sociais devido ao conflito de classes, né, que havia, ou seja, das tensões sociais que havia entre as classes de Atenas, correto? Então tá, indo direto ao ponto, evolução política, item 6. Nos tempos homéricos, vai se consolidar essa primeira forma de governo aqui, que é a monarquia. Mono arquia, poder, e esse monarca aqui vai ser chamado em Atenas de Basileu, correto? O que é o Basileu? É o rei, a rigor, é o rei lavrador, é o rei que trabalha, é o rei que mete a mão na terra, tá entendendo? Então, por que que eu estou falando isso? Porque não é comum o rei trabalhar, né? E, geralmente o rei não trabalha, mas aqui o Basileu, durante os tempos homéricos, ele trabalhava, certo? Só que o primeiro rei vai ser o Teseu, correto? Lembra-se aquele sujeito que matou o Minotauro? Pois é, vai ser um rei mitológico e o último vai ser o Codro. E a monarquia vai durar do século XI ao oitavo antes de Cristo. Por quê? Porque vai, com o passar do tempo, a monarquia vai se desgastando como forma de governo e vai sendo descentralizado. Esse poder do monarca vai ser descentralizado e concentrado na mão da aristocracia ateniense, apesar de ele ser aristocrata, né, do restante da aristocracia ateniense, que eram chamados de eupátridas, correto? Isso, perfeito. Eupátrida significa o bem-nascido, né? E aristocracia vem de aristoi, aquele que é bom, belo e melhor, né? Então tá, aí nós vamos ter o surgimento de uma segunda forma de governo que é a oligarquia. A oligarquia agrária. Por quê? Porque os senhores, né, os proprietários de terras de Atenas, dos grandes proprietários de terra, os eupátridas, né, e vão concentrar tanto o poder econômico como também o poder político, correto? Entendido até aí? Então tá. Só que essa grande concentração de poder político vai levar ao quê? Aos choques sociais, principalmente com as classes ascendentes, que eram os demiurgos. E esses já, né, o poder econômico deles não advinha da propriedade da terra, mas vinha do comércio. Então, os demiurgos possuíam uma riqueza monetária, correto? Perfeito? E, bom, de qualquer forma, as tensões sociais em Atenas foram se redimensionando e já antes que surgisse uma revolta, né, mais ostensiva, foi eleito um arconte, certo? Ou um legislador de nome Drácon, certo? Drácon, em 621 a.C., vai elaborar as leis draconianas. Bom, as leis draconianas eram como é que se pode dizer, um desejo das classes populares. Por quê? Porque, na verdade, não as draconianas, mas sim as leis escritas. Por quê? Porque a interpretação das leis era baseada nos costumes, o direito era consuetudinário. Então, o que acontece? Como os eupátridas ocupavam todas as esferas dos cargos públicos, eles também eram magistrados. E geralmente o magistrado
de origem aristocrática era sempre beneficiado nas suas demandas judiciais contra as outras categorias, georgóis, tetas ou até demiurgos também, tá? E daí houve essa pressão para formulação de leis escritas. Só que o fato de existir uma lei não quer dizer que essa lei é justa. Daí a ser uma lei draconiana, extremamente severa, que na verdade protegia a propriedade privada, que era interesse da oligarquia ou da, como é que eu posso dizer, da aristocracia agrária, tá certo? Então, e só que com o passar do tempo, para garantir, né, a certa estabilidade política, essa aristocracia agrária vai começar a partilhar o poder, né, se unificando com quem? Com os demiurgos, né? Os demiurgos são os comerciantes mais ricos, né? Na verdade, a parte rica dos demiurgos, né, vai se unificar aqui aos eupátridas e daí eles vão formar uma plutocracia, né? Pluto quer dizer rico, né? E cracia quer dizer poder. Olig quer dizer poucos e arquia quer dizer poder. Esses poucos eram os eupátridas, mas aqui essa plutocracia era demiurgos, a união de eupátridas e demiurgos, certo? Ou seja, governo dos ricos, perfeito? Aí nesse período, né, para aliviar as tensões sociais, vai ser nomeado um arconte, né, eupátrida de origem chamado Solon. Só que o Solon tinha uma visão mais justa, né, sobre a regra jurídica, sobre as leis, né, sobre a legislação. Então ele vai fazer uma reforma jurídica e vai aplicar a justiça social. E para muitos, Solon vai ser a gênese do caminho, né, a semente do caminho para a democracia, para muitos historiadores, tá bom? Tá certo? Então tá. Então Solon vai fazer reformas em Atenas e a reforma mais importante vai ser a abolição da escravidão por dívidas, né? Lembre-se que havia os escravos de guerra e o escravo por dívidas. Quem é esse escravos por dívida? É justamente o agricultor, o georgoi, que se endividava, né, com o eupátrida para financiar a produção, a sua própria produção, e às vezes, várias vezes, acabava não dando conta de pagar essa dívida. E quando essa dívida era muito grande, além de perder a propriedade, ele perdia também a própria liberdade. Mas com a reforma de Solon, em 594 a.C., é abolida a escravidão por dívidas, e com isso você tem uma redução da tensão social entre georgóis e eupátridas, né? E além disso, ele também fez outras reformas, né, mas que de menor importância, até uma micro-reforma agrária em terras imprestáveis, né, mas deixa para lá. De qualquer maneira, ele tentou aqui, perfeito? Aí, resultado, da plutocracia, nós vamos para o item D aqui, que é a tirania, tá? A tirania está diretamente, início da tirania está diretamente relacionada a Pisístrato. Olha só, tirania não quer dizer um governo opressor, tá? Como é a visão atual hoje. Essa como se pode dizer, essa visão de governo opressor, ela surge na Idade Média, que é o tirano, é aquela pessoa que é moralmente corrompida, aquela pessoa que não dorme, que é julgada pelo tribunal da consciência, que vive lá oprimindo o povo para se manter no poder. Não, não tem nada a ver. A tirania aqui, nesse contexto histórico, quer dizer apenas governo ilegal, governo ilegítimo, tá certo? O primeiro tirano vai ser o Pisístrato. O Pisístrato é extremamente desejoso do poder. Então, como ele não tinha prestígio entre os próprios colegas, entre os próprios eupátridas, ele começou a se aproximar das camadas populares. E como ele tinha muita habilidade social, ele acabou, né, ganhando a simpatia do povo de Atenas, né? E ao mesmo tempo, inclusive, tem esse evento aqui da astúcia de Pisístrato, né? Que ele estava com a sua esposa em algum lugar e sofreu um atentado político e sua esposa acabou sendo ferida. Ele a vestiu como soldado ateniense e denunciou isso numa carruagem para o povo de Atenas, correto? E o povo
como gostava, ele ganhou mais ainda a simpatia, a identidade popular, né? O povo passou a se identificar com ele, né? Com essa liderança aqui, e depois ele vai jogar, né? Toda essa população, toda essa massa popular contra os eupátridas e promover uma grande revolta em Atenas que vai tirar, vai acabar com o quê? Com a plutocracia, né? Tá certo? Tirando eupátridas e demiurgos do poder, correto? Então, só que só não eu comentei um detalhe. Aquele evento da astúcia do Pisístrato lá, aquilo ali foi o que ele chama hoje de fake news, tá? Ele simulou aquilo, tá entendendo? Ou seja, você tem que ter cuidado com o político que tem muita habilidade em manipular o povo, né? Porque isso também pode ocorrer até os dias de hoje, correto? E assim Pisístrato se torna o primeiro tirano e para se preservar no poder ele vai fazer o quê? Reformas sociais, certo? Essas reformas sociais, ele consistiu numa reforma agrária, que é a reforma, que é a distribuição de terras, beneficiando os georgóis, né? Correto, os agricultores, e uma reforma urbana que vai facilitar o comércio, né? é, Agradando os demiurgos e também empregando os tetas que ficaram desempregados. Então, quer dizer, tá entendendo? Então, com que recurso ele vai fazer isso? Ora, com as terras, né, e riquezas monetárias que ele tomou dos eupátridas, né? E assim ele vai agradando as massas, né, e permanece no poder até a sua morte, tá? Então, vamos dizer assim, a tirania, como ela tem aprovação popular, ela é, bom, anacronicamente hoje, muito parecida com o populismo, tá certo? Entendido até aí? É o populismo, aquele político populista, aquele que se aproxima das massas, media o conflito entre as classes sociais para permanecer no poder, né? De forma maquiavélica. Entendido isso? Perfeito? Aí, resultado. Só que Psístratos, ao morrer, né, deixa a sua herança política para os seus filhos, Hiparco e Hípias. Aí Hípias toma o controle de Atenas, só que Hípias não tinha a habilidade política do pai, né, de manipulação social. Então o governo dele acaba se desgastando, né, há uma nova revolta em Atenas, né, porque havia muito risco de Esparta invadir, auxiliar as camadas aristocrática de Atenas, né? Aí o que aconteceu? Surgiu um novo político chamado Clístenes. Clístenes vai ser o último tirano de Atenas. E para garantir que o povo permanecesse do poder, ele vai dar origem a uma nova forma de governo chamada democracia. Olha, cuidado com esse termo aqui, está em vermelho, porque democracia não é governo do povo. Democracia é governo dos cidadãos. Tá certo? Ou seja, daquelas pessoas que têm direitos políticos. Entendido até aí? Então tá, nunca mais esqueça isso. Clístenes, para garantir a democracia, vai introduzir um instrumento jurídico, né, chamado ostracismo, correto? O ostracismo é um instrumento jurídico que promove o exílio de qualquer pessoa, né, que conspirasse contra a democracia. Aquilo você está vendo, né? Pessoas que foram suspeitas ou que conspiraram contra a democracia, elas vão ser exiladas. Só que elas não perdiam suas propriedades, né? Elas eram exiladas por 10 anos e depois de 10 anos podiam voltar para assumir os seus direitos políticos, correto? Entendido até aí? Perfeito, né? Então, Cristo a gente vai introduzir e garantir a existência e a permanência da democracia. E a democracia vai ser reforçada por esse sujeito aqui, já no período clássico, chamado Péricles, né? Péricles vai aperfeiçoar a democracia e criar a mistoforia. A mistoforia é o pagamento, né, para o político exercer o poder. É claro que hoje isso não é entendido como um avanço social, na verdade, uma exploração social, né? Mas naquela época, sim, por quê? Porque somente os ricos desfrutavam do ócio, né?
de tempo para poder fazer política. E as pessoas pobres, como tinham que trabalhar para se sustentar suas famílias, então não tinham tempo de exercer cargos públicos ou fazer política. Então ele vai criar uma remuneração, né, um salário para sustentar essas pessoas que não têm renda, que não tinham uma renda garantida para poder participar da vida pública. Então, naquela época, pagar político era avanço social, muito ao contrário de hoje, né? Pelo conjunto de privilégios que o político tem, né, não vou nem enveredar, né, em mais críticas, porque você já vivenciou isso na pele, correto? Então tá. Então, retomando aqui, para finalizar, vamos lá. Revoltas de Atenas, comércio de Atenas. Aí nós temos o item 7, a democracia ateniense. Quais eram as diferenças da democracia ateniense? Bom, o grande avanço é que era uma democracia direta. Bom, qual é a diferença da democracia antiga, né, ateniense, para a nossa? É porque o povo participava de todo o processo, né? Desde a formulação de leis, desde os projetos, até a sua execução, certo? Votação e execução das leis. Então, a participação popular era constante. A nossa democracia, que é a democracia brasileira, é uma democracia indireta, tá? Indireta. Vamos ver assim, indireta por quê? Porque você vota em um representante e o representante vai lá para as assembleias, né, para o Congresso, e lá vai, em tese, vai tratar dos teus interesses, mas na verdade ele trata só dos próprios interesses e o interesse do partido dele no máximo. Tá entendendo? Geralmente o político brasileiro é assim mesmo, né? E por último nós temos quem? Aí, vamos lá. Assim, exclusiva para cidadãos. É por isso que a democracia não é o governo do povo, mas sim o governo dos cidadãos. Cidadão é o que é? Aquele é a pessoa que tem direito político. Por exemplo, aí vamos lá. Quem era excluído? Mulheres, porque era uma sociedade patriarcal, metecos, né, que são os estrangeiros. Por exemplo, houve um problema político sério na Venezuela, né, e houve um processo migratório, principalmente para as cidades nortistas. Agora, esses venezuelanos que estão aqui, por exemplo, no nosso estado ou no Brasil, eles têm direitos políticos? Não, porque não são brasileiros, né? Então, portanto, não são considerados cidadãos, entenderam? Então, por isso que. Mas aí, esses estrangeiros, eles vivem entre nós, estão imersos no meio do povo? Estão, mas não são considerados cidadãos. É por isso que a gente não pode falar que democracia é o governo do povo, e sim o governo dos cidadãos, tá? Então tá, mulheres, metecos e escravos eram excluídos, né? Tá certo? Então nós temos uma limitação grave aqui, né, no contexto da democracia antiga ateniense. Perfeito? E com isso a gente finaliza a nossa aula sobre Atenas. Obrigado, gente, pela participação aqui e por ter chegado até o final. Falou!